Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de redes de distribuição. Essa é a nossa aula número 20. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito das subestações de distribuição, né? As principais características e tipos de subestação que nós encontramos no sistema de distribuição. Subestação, portanto, é um conjunto de instalações elétricas em média ou alta tensão que agrupa os equipamentos, condutores e acessórios destinados à proteção, medição, manobra e transformação de energia elétrica, né? Então, todos sabem o que é uma subestação. É um espaço em que você vai abrigar um conjunto de equipamentos ali que é necessário para a operação do sistema elétrico, né? Então, principalmente os transformadores, que é quem vai fazer a transformação do nível de tensão, mas ali você tem equipamentos de proteção, de medição, de manobra, de regulação. Então, todos os equipamentos são necessários para a operação do sistema, você abriga eles em um único lugar. Esse lugar é o que nós chamamos de subestação, tá? As subestações elas podem ser classificadas quanto ao nível de tensão. Então, sempre que você vai falar de uma subestação, você fala do nível de tensão de entrada e saída daquela subestação. Então, por exemplo, uma subestação 69 3.8 kV, quer dizer que é uma subestação que recebe linhas de 69 kV e a partir dela saem circuitos de 13.8 kV, tá? Ela pode ser classificada também com relação à forma de instalação. Então, você tem subestações ao tempo, que são aquelas subestações abertas. Você tem subestação abrigada, né? São subestações que ficam em locais fechados. E você tem as subestações blindadas, que são subestações que ficam confinadas, né? em um espaço muito pequeno, geralmente isolado através do gás SF6, tá? Quanto ao tipo de operação, você também pode ter operações subestações com operação manual, semi-automatizada ou automatizada, né? Como o próprio nome já está dizendo, nas subestações manual é necessário equipes local lá para fazer a operação dos equipamentos, tá? Isso só se justifica hoje em casos de grandes subestações, subestações de pequeno porte, que são a maior parte das subestações de distribuição. Você tem elas completamente automatizadas, ou seja, não tem nenhum ser humano localmente na subestação, elas são operadas à distância, através de sistemas do tipo SCADA, né? São sistemas supervisórios, que você consegue fazer o controle de todos os equipamentos. Então, as subestações de distribuição, elas são pontos de entrada para linhas de transmissão e subtransmissão e saída da rede primária de distribuição, né, que são os alimentadores. Então, você vai ter numa subestação a origem da rede primária, tá certo? E o final da rede de subtransmissão também. Ela é justamente o ponto de interface entre esses dois sistemas. Aqui nós temos, por exemplo, né, a rede básica, ou seja, a malha de transmissão, tá? E aí você vai ter aqui uma linha de transmissão, que pode ser numa tensão qualquer aqui, pode ser também uma linha de subtransmissão, né? Como é o caso, por exemplo, uma linha de 69 kV é uma linha de subtransmissão. Então essa linha ela entra aqui na sua subestação, tá? E aí a subestação vai ter lá um transformador abaixador que vai transformar esse nível no nível de tensão da rede primária, que é a média tensão. Então você vai ter aqui, por exemplo, 13.8 kV, né? E você vai ter a saída dos seus alimentadores aqui a partir desse nível de tensão, ok? Então essa é a função básica de uma subestação dentro do sistema de distribuição. Aqui você tem um diagrama real de uma subestação, tá certo? A subestação do Catolé, que fica em Campina Grande, aqui na Paraíba. Então você tem aqui, por exemplo, a entrada de linhas de transmissão ou subtransmissão, né, em 69 kV, essa parte verde é a parte de 69 kV, tá? Então você está entrando aqui uma linha. Aqui você tem a saída de duas linhas também, né? Você forma um barramento aqui de 69 kV, esse barramento recebe uma linha e dá origem à saída de outras duas linhas que vão alimentar aí outras subestações do sistema, tá? E aí essa conexão aqui de 69 kV, ela vai alimentar dois transformadores, tá? Dois transformadores, esse aqui de 10 e esse aqui de 10. Os dois transformadores de 10 MVA, tá? Esses transformadores operam em paralelo e aqui no secundário dos transformadores você vai ter um barramento de 13.8 kV. Aqui no 13.8 kV aqui vai dar origem aos alimentadores, tá? Então você tem aqui
todos os alimentadores aqui. Por exemplo, alimentador que vai para a Cagepa, alimentador que vai para a Liberdade, alimentador que vai para o Catolé, alimentador que vai para a rodoviária, alimentador que vai para o shopping, etc. É a origem da rede primária, né, saindo aqui da subestação, tá? Você tem também aqui nesse diagrama a representação de vários outros equipamentos, como por exemplo, esses quadrados aqui estão representando disjuntores. Aqui, quando ele tem um R, é um religador, tá? Religador automático. Nós já comentamos aqui no nosso curso o que são os religadores. Aqui você tem um símbolo, por exemplo, de um TC, de um TP, né, que é o transformador de potencial. Aqui você tem um TC, que é o transformador de corrente. Aqui você tem um relé de proteção. Aqui, ó, um relé do tipo 5051, é um relé de proteção contra sobrecorrentes. Esse relé ele está conectado aqui ao disjuntor. É esse relé quem vai fazer o comando, né, de operação do disjuntor, né? Você tem os relés conectados aqui aos religadores também, tá? Então você tem aqui essas chaves, tá? Isso aqui são chaves seccionadoras, chave de bypass, tudo isso nós já estudamos, né? Aqui você tem o transformador, ok? Aqui você tem um banco de capacitores, por exemplo, ó, um banco de capacitores que é utilizado para fazer a regulação do reativo da subestação, tá? Banco de capacitores, você tem os religadores, enfim, você tem uma série de equipamentos conectados aqui à sua subestação, tá certo? Então esse é um diagrama real de uma subestação em que você consegue observar todas as suas partes, ok? E importante notar também que você tem para cada equipamento a representação por um código, tá? Então você tem, por exemplo, aqui o transformador 02T2, o transformador 02T1, você tem o religador 21C2, você tem o religador 21C1. Esses códigos aqui eles são padronizados, né, pelas concessionárias, tá? E você tem uma representação, por exemplo, quando você tem aqui indicando que o equipamento ele começa com com o número 12, quer dizer que ele é o nível 69. Quando o equipamento começa com o número 21, quer dizer que ele é 13.8 kV. E o equipamento que tem, por exemplo, o equipamento que tem o T, né, o T1, T2, ele é um transformador e assim sucessivamente. Então cada concessionária tem o seu código, né, que você vai utilizar como padrão para os seus equipamentos. E aí você utiliza isso para identificar, né, o transformador 02T2 da subestação Catolé. Então você já identifica aquele equipamento. Essa é uma linguagem muito comum dentro do sistema de distribuição, tá? Então aqui você tem uma foto, né, de um pátio de uma subestação, tá? É assim que você vai, que é uma subestação, no caso aqui é uma subestação ao tempo, tá certo? Uma subestação aberta. Aqui você tem, por exemplo, aqui chaves seccionadoras, né? Você tem aqui os disjuntores, aqui você vai ter aqui a conexão do barramento, aqui você tem também, lá no fundo você vê aqui o transformador e assim sucessivamente, tá? Então, os arranjos, né? O que é que vem a ser o arranjo de uma subestação? O arranjo de uma subestação de distribuição é a combinação adequada do chaveamento dos transformadores de modo a obter uma performance pré-estabelecida, tá? A definição do arranjo de uma subestação considera o aspecto funcional e econômico, ou seja, o arranjo é basicamente a configuração que você tem de conexão ali dos transformadores, tá? Com as chaves seccionadoras e os disjuntores, etc. E essa configuração, cada tipo de configuração, ela tem uma confiabilidade, uma performance diferente, né? E também um custo diferente, tá certo? Então, os principais tipos de arranjo, a gente vai ter aqui os arranjos de barramento simples, barramento com seccionamento, barramento principal e de transferência, barramento duplo com disjuntor duplo, barramento duplo com disjuntor em meio e barramento em anel. Tá? Então a gente vai ver aqui alguns tipos de barramento a partir de agora, tá certo? Então, por exemplo, o barramento simples, tá? Como o próprio nome já diz, você tem apenas uma conexão simples entre a fonte, né, que é o seu circuito de alta tensão, e a carga, que é a saída aqui dos seus alimentadores, tá? Então você vai ter uma única conexão, tá certo? O barramento ele vai apresentar uma única conexão, você vai ter somente um disjuntor operando aquele transformador. Então você tem aqui uma operação extremamente simples, um circuito simples, de baixo custo, contudo, uma baixa confiabilidade. Por quê? Se você precisar, por exemplo, fazer a manutenção desse disjuntor aqui,
você perdeu todo o seu barramento, né? Você não consegue mais alimentar nenhuma das suas cargas, tá? Então é toda aquela questão que a gente viu também na configuração dos alimentadores. Aqui no caso dos barramentos também. Você vai ter sempre um custo-benefício entre a simplicidade e a economia e a confiabilidade do sistema, tá? Então aqui nós temos um sistema simples e um sistema de baixa confiabilidade, tá? Portanto, o barramento simples não garante a continuidade do fornecimento quando ocorre uma emergência, porque você não tem alternativas de alimentação. A subestação apresenta baixa confiabilidade, contudo, a subestação é muito simples e muito simples de operar, né, devido ao número mínimo de equipamentos e, portanto, o número mínimo de manobras que precisa ser feito. A subestação com barramento simples ela também ocupa um espaço menor, então ela é uma subestação menor porque ela tem menos equipamentos, tá certo? Aqui nós temos um barramento simples com seccionamento, tá? Já é uma melhoria do barramento simples. Aqui o que é que nós temos? Para a utilização desse tipo de barramento, você precisa ter duas fontes de alimentação, não é isso? Não pode ser dois transformadores, como nós já vimos naquela subestação que possui dois transformadores, tá? Então, cada uma das fontes você vai conectar aqui a um lado do barramento, como nós estamos vendo aqui, cada uma das fontes você conecta ao lado do barramento. E você vai ter um seccionamento aqui no meio, um disjuntor de seccionamento. Esse disjuntor ele pode operar fechado ou aberto, tá? Quando você fecha o disjuntor, quer dizer que você está colocando os transformadores aqui para trabalhar em paralelo. E aí essas cargas, né, os alimentadores vão ser alimentados pelos dois transformadores simultaneamente. Se você abrir o disjuntor, então você pode... essas cargas aqui vão ser alimentadas exclusivamente por esse transformador e essa outra por esse transformador. Então, quando você precisa, por exemplo, vamos dizer que você precisa fazer a manutenção desse disjuntor aqui, ou você precisa fazer a manutenção desse transformador aqui, então você pode fechar esse disjuntor, né? E aí você vai ter todos os seus alimentadores sendo alimentados por esse transformador, tá? Então, quando você tem o que? Uma alternativa, né? Você tem alternativas para manter o fornecimento de energia às cargas, mesmo em situações de contingência. Essa é a diferença, tá? Então é um recurso a mais que você coloca na sua subestação. Lembrando, claro, que esse transformador ele tem que estar dimensionado para atender todas as cargas, e assim como esse tem que estar dimensionado para atender todas as cargas, mesmo que seja uma situação de contingência, ele vai operar um período um pouco sobrecarregado, tudo bem, mas ele tem que ter essa capacidade, porque senão, se ele não tem essa capacidade, você não vai conseguir fechar esse disjuntor e alimentar todas as cargas, ok? Então, no caso do barramento simples com seccionamento, é necessário mais de uma fonte de suprimento, como nós vimos. O número de circuitos interrompidos no caso de falha ou manutenção do barramento fica reduzido e o investimento inicial de instalação são um pouco maiores, tá? Então, você vai ter aí, no caso aqui, você vai ter que utilizar mais equipamentos, né? Você tem que ter dois transformadores, você tem que ter um disjuntor aqui no barramento. Ou seja, você utiliza mais equipamentos, a subestação fica mais cara, ocupa um espaço maior, uma área maior, tá? Contudo, você ganha confiabilidade, tá certo? Essa é a vantagem da subestação simples com seccionamento, do barramento simples com seccionamento. Um outro tipo de configuração é o que a gente chama barramento principal e de transferência. É uma situação em que você tem dois barramentos na sua subestação, tá? E aí você pode utilizar um ou outro barramento ou até os dois em paralelo, tá? Então aqui você tem, por exemplo, aqui a sua fonte de alimentação, né? Tá vindo de um transformador aqui, tá? E aí você tem aqui o disjuntor, esse disjuntor conecta o primeiro barramento, que é o barramento principal, tá? E aqui do barramento principal saem os alimentadores, outros alimentadores. Contudo, esses alimentadores, eles possuem o quê? Uma conexão aqui com a chave de bypass, conectando eles ao barramento de transferência, ou seja, eles podem em algum momento ser alimentados diretamente pelo barramento de transferência, tá? Então, por exemplo, quando você está operando com a barra principal, né? O que é que você vai fazer aqui? Você vai ter esse tipo de alimentação, né? Aí vem aqui e o barramento principal fica energizado e, portanto, os alimentadores vão ser energizados por aqui. Ou seja, você tem que fechar esse disjuntor e fechar esses disjuntores aqui e os alimentadores vão ser alimentados por esse caminho. Você fica com o seu barramento de transferência livre, né? O seu barramento de transferência fica livre e esse disjuntor aqui que conecta o barramento principal e o de transferência fica livre também, tá? Ou seja, o disjuntor de transferência fica livre.
tá certo? E aí você pode fazer manutenção nessas chaves, você pode fazer manutenção no barramento, você pode fazer manutenção nesse disjuntor, etc. Tá? Se você for operar com o barramento de transferência, aí o que é que você vai fazer? Você vai ter que fechar esse disjuntor, né, o disjuntor de transferência, você vai ter que fechar ele, você vai fechar essas chaves de bypass aqui e você vai abrir os disjuntores aqui do barramento principal. Então agora os alimentadores eles vão estar sendo alimentados por aqui, né, pelo barramento de transferência, tá certo? Pelo barramento de transferência. Então você tem os disjuntores de saída de linha livres para você fazer manutenção nesses disjuntores, tá certo? E aí você ainda tem os seus alimentadores protegidos tanto pelo disjuntor de transferência quanto pelo disjuntor aqui da entrada de linha, tá certo? Então os alimentadores continuam protegidos. Só que você perdeu um pouco de seletividade, porque nessa situação, se você tiver um defeito, né, esse disjuntor vai atuar e vai desligar todos os alimentadores. Então, se você tivesse um defeito, por exemplo, na situação anterior, né, você teria só a abertura de um único disjuntor aqui que ia afetar só esse único alimentador, os outros permaneceriam operando normalmente. Então, nessa situação, você perde um pouco de seletividade, mas você mantém a operação do seu sistema completa 100%, né, enquanto você dá manutenção nesses disjuntores aqui. Tem ainda a operação com a barra principal, mas sem o disjuntor, né? Então você deixa aqui o disjuntor livre, tá certo? Disjuntor de entrada de linha livre, ou seja, você vai dar manutenção no disjuntor aqui de entrada, você pode utilizar esse bypass aqui, né, que você conecta ele na barra de transferência e você vai aqui pela barra principal alimentar os alimentadores, tá? Então nesse caso você fica com um disjuntor de entrada de linha livre, é outra possibilidade de manutenção também. E por fim você pode fazer isso aqui, né? Deixar todos os disjuntores livres, é outra forma de operar essa subestação. Você conecta aqui esse bypass na barra de transferência e fecha o bypass dos alimentadores aqui, né? Então está todo mundo sendo alimentado pela barra de transferência, você tem todos os disjuntores livres nesse momento para você fazer manutenção. Contudo, você vai ter o quê? Falta de proteção nos alimentadores, né? Então, se por um acaso houver uma falha aqui nos alimentadores, quem vai atuar é a proteção que está lá atrás, né? A proteção a montante, que vai desligar um conjunto maior de cargas, tá? Mas de toda forma, para operar por vamos dizer assim, uma situação de contingência que você precisa de dar manutenção nesses disjuntores, então é uma possibilidade. Então percebam que vão surgindo várias possibilidades de operação da subestação, tá certo? Várias condições que você pode fazer manobras para manter o atendimento das cargas, mesmo quando você precisa da manutenção em equipamentos. Então, mesmo que você tenha falhas em equipamentos, você rapidamente consegue restabelecer o fornecimento da carga. Então, o que a gente está notando? Que quanto mais recursos você vai adicionando à sua subestação, né, mais complexo vai ficando essa configuração, maior a confiabilidade dela, ou seja, mais rapidamente você consegue restabelecer as cargas em um cenário de contingência. Quando você tem uma subestação, um sistema muito simples, você perde a redundância, você perde a capacidade de fazer essas manobras e você não consegue atender sua carga em situações de contingência. Essa é a grande diferença, tá certo? Então, quanto mais complexo for essa subestação, né, for o arranjo da subestação, maior é a confiabilidade, menos tempo os clientes vão ficar sem, os consumidores vão ficar sem atendimento em situações de falha, tá certo? Então aqui para resumir, o barramento principal de transferência apresenta como vantagem principal a disposição de contornar o disjuntor de qualquer circuito sem a perda da sua proteção, né? Se você quiser, como nós vimos lá, manobrar para liberar os disjuntores para manutenção, você consegue fazer isso mantendo a proteção ainda por um outro disjuntor. O custo e a área da subestação é relativamente maior, pois é necessário adicionar uma seccionadora de contorno em cada circuito e um disjuntor de transferência entre o barramento principal e o barramento de transferência, né? Então você aumenta a quantidade de equipamentos que a sua subestação precisa ter, consequentemente aumenta a área da subestação e aumenta também o custo dessa subestação, ok? Bom, então para a gente finalizar aqui, vamos verificar agora o barramento duplo, né? O barramento duplo
ele é um tipo ainda mais robusto do que o barramento principal de transferência, em que você tem também duas barras, só que nesse caso, essas barras elas vão operar em paralelo, tá? Geralmente as barras operam em paralelo, você tem aqui o disjuntor normalmente fechado, né? Esse disjuntor é fechado, e as barras operam em paralelo. Então, você vai estar podendo alimentar suas cargas, né, que são os alimentadores aqui, por uma barra ou por outra, ou pelas duas, né? Você pode fechar as duas chaves, você pode fechar essa chave, ela vai ser alimentada pela barra 1, você pode fechar essa outra chave, ela vai ser alimentada pela barra 2, tá? Então você pode, com isso você pode fazer o quê? Aqui você tem também essas aqui são as saídas, né? Os alimentadores de saída, e você tem aqui a representação dos alimentadores de entrada, tá? Eles aqui estão todos do mesmo lado, mas tem dois entrando e dois saindo. Então esses aqui são as fontes, né, que estão alimentando, e esse aqui são as cargas, né? Com isso aqui você tem aqui N possibilidades de manobra, né? Cada chave dessa aqui você pode fazer uma combinação diferente de abertura e fechamento de chaves, de forma que você consiga contornar aqui o problema, várias situações de contingência sem deixar de alimentar a sua carga. Essa é a grande vantagem do barramento duplo, tá? Então é uma das configurações mais utilizadas para subestações de grande porte, e o sistema de barramento duplo permite a manutenção do barramento ou de qualquer seccionadora com a perda de no máximo um circuito. Essa é a grande vantagem, né? Você consegue dar manutenção perdendo aí no máximo um circuito, tá? Então é sempre aquela questão de custo-benefício entre complexidade da instalação e confiabilidade. Quanto maior a importância da carga, quanto maior o tamanho da carga, mais você tem que investir em confiabilidade para ter o tempo de interrupção mínimo possível em situações de contingência, tá certo? Bom, pessoal, e assim nós encerramos a aula de hoje. Falamos aí sobre os principais tipos de arranjo de subestação, né, as principais classificações das subestações de distribuição. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na aula seguinte.